Sejam todos bem-vindos a esta casa bendita. Vamos fechar nossos olhos, respirar bem fundo e vamos nos ligar com a espiritualidade amiga que aqui se encontra. Vamos nos ligar com o nosso mentor individual, esse nosso amigo de todas as horas, ele que escolheu estar conosco nesta caminhada e nos conhece muito bem, está sempre ao nosso lado. Vamos pedir a ele que nos ajude a fazer nossa ligação com Joana, a protetora desta casa, ela que nos recebe sempre no campanário com muito amor, juntamente com suas freirinhas e irmã Rosário. E através dela, vamos caminhando e nos ligando à nossa mãezinha querida, Maria. Ela que nos abraça sempre com todo o seu amor e nos protege com seu manto azul sagrado. E através dela, vamos caminhando e chegando a nosso irmão Jesus, esse nosso mestre, nosso guia, que nos acompanha nesta caminhada, que nos recebe sempre com muito amor e nos ampara em todos os momentos. E é através de Jesus que caminhamos e chegamos a Deus, esse nosso Pai de misericórdia e bondade, através da prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todo o mal. Amém. Neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situado ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos e a luz amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento.
rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a se abrirem suas mentes e corações para a palestra de hoje. Que assim seja. Que convite maravilhoso que tivemos para que pudéssemos abrir nossa mente, nosso coração, para acolher no mais íntimo do nosso ser a mensagem que vamos refletir. Estamos vivendo momentos cercados de cuidados, cuidados ao tocar, cuidados ao chegar perto, o uso de um equipamento, o uso de substâncias necessárias para nossa proteção. Como também é importante e necessário cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso pensamento, cuidar daquilo que nos move, para que possamos fazer uma trajetória melhor. Uma trajetória nem sempre tão tranquila, mas certamente uma trajetória de aprendizados. Nunca existe exclusivamente um único aprendizado. Os aprendizados, eles são contínuos. Quando nós olhamos as páginas do Evangelho, nós encontramos ali Jesus numa figura que costumamos dizer mestre e bom pastor, aquele que ensina e aquele que cuida, orientando, demonstrando e ensinando, como lemos nos Atos dos Apóstolos, Pedro dizendo que Jesus foi aquele que passou pelo mundo fazendo o bem, curando as pessoas. Ele foi aquela figura, podemos assim dizer, que não só falava, mas ele ensinava na prática. Quando viu a necessidade de que o serviço ao outro deveria estar em primeiro lugar, profundamente associado à partilha do pão, por exemplo, temos a cena do chamado lava-pés, onde ele assume as funções típicas do dono da casa ao receber as pessoas e lava os pés dos seus discípulos. E vem ali sempre uma pergunta característica: vocês entenderam o que eu fiz? Então vão e façam o mesmo. Na partilha do pão, Paulo apóstolo vai registrar que depois de partilhar o pão na ceia, e a ceia judaica, obviamente, depois de fazer passar a taça com o vinho, ele convida
façam isso em memória de mim. Compartilhem, lembrando aquilo que eu ensinei. E hoje nós temos o convite para refletirmos, talvez, um trecho de uma das passagens mais conhecidas ou mais faladas em todos os cantos. Quando falamos das bem-aventuranças, alguns de nós falamos o Sermão do Monte, porque, de acordo com o Evangelho segundo Mateus, Jesus sobe até a montanha e começa a pregar, começa a ensinar. Cada evangelho podemos dizer que tem um cenário específico, porque cada comunidade, no caso das bem-aventuranças, registradas nas comunidades de Mateus e Lucas, tem um jeito diferente de registrar aquilo que Jesus escreveu, melhor dizendo, pregou. A comunidade de Lucas, caracterizada por pessoas que eram de todos os lugares e para o sistema da época tido como estrangeiros e até excluídos, Jesus desce e vai ao encontro deles. Já para a comunidade de Mateus, tipicamente uma comunidade judaica, nós lemos em vários trechos do Evangelho símbolos judaicos significativos. E quando Jesus sobe até o monte, existe dentro dessa tradição judaica a ideia que uma elevação, um monte, é um lugar que da terra estou mais próximo de Deus. Então, ao falar do monte, é a simbologia de uma cena de que Jesus está perante aquela comunidade judaica, falando com a autoridade do Filho de Deus. E ele vai repetir inúmeras vezes, bem-aventurados, felizes. E com essa expressão, bem-aventurados e felizes, ele começa a categorizar os grupos de pessoas, as atitudes que as pessoas deveriam e poderiam ter. E hoje, em especial, nós somos convidados a refletir: bem-aventurados os misericordiosos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos trechos deste texto no capítulo 10, que vai nos ajudar a refletirmos conforme os benfeitores espirituais nos convidam à reflexão. E, neste capítulo 10, 3 textos que fazem referência ao Evangelho contido na Bíblia, introduzem a reflexão. O primeiro deles é a própria essência da bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Na sequência, nós temos outros trechos que demonstram a amplitude do que é a misericórdia. Se perdoar aos homens as faltas que cometem contra você, seu Pai Celestial lhe perdoará também seus pecados. Mas, se não perdoar aos homens quando o ofendem, seu Pai não lhe perdoará também seus pecados. E um outro trecho também é colocado: se seu irmão pecou contra você, vai-lhe expor sua falta em particular, entre você e ele. Se ele o ouvir, terá ganhado seu irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: você o perdoará não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando falamos em misericórdia, é importante termos o significado da própria palavra. Misericórdia é uma palavra tipicamente
latina que reúne dois termos, misericórdia. Miséria é um pedido de súplica de compaixão e córdia, coração. Então, quando falamos misericórdia, nós estamos pedindo, tende compaixão de coração. E o coração na tradição semita antiga, na antiga tradição hebraica, ele acreditava-se que ali estava o centro de todo sentimento. Era essa visão que os antigos povos hebreus tinham. Por isso que nós herdamos essa ideia de que é no coração que nós sentimos. O coração, ele pode responder a um sentimento que poderíamos dizer que está na nossa mente. Mas ele é o órgão que ele vai responder. Entretanto, todos nós associamos o coração e aquele desenho todo bonitinho à ideia do amor. Então, quando falamos, tende compaixão de coração, nós estamos pedindo humildemente para que volte para nós um olhar amoroso, pacífico, de mansuetude, como nos vai dizer o capítulo anterior, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem tratando sobre as bem-aventuranças. Agora, na prática do dia a dia, o que significa agir de misericórdia? Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, na oração que denominamos de Pai Nosso, coloca ali para nós, poderíamos até dizer, um programa de vida. Meio que dizendo, olha, sigam por aqui, façam esse caminho aqui. Se fizerem este caminho, já está de bom tamanho. Desde que apenas não vamos repetindo palavras, mas que possamos trazê-las para dentro do coração, como dizemos, para dentro do nosso ser e colocá-la em prática. Num certo trecho da oração do Pai Nosso, nós vamos pedir perdão e colocamos ali um critério que talvez nem sempre tomamos real consciência da dimensão desse critério, que é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. O termo ofensa, ele foi mudado no Brasil por uma circunstância no final dos anos 60, mas o texto original vai dizer, perdoai as nossas dívidas, porque essa oração, ela está profundamente ligada ao chamado ano do jubileu, ano em que se celebrava o grande perdão, onde tudo deveria ser perdoado. Então que possamos receber, vai dizer a oração, este perdão misericordioso de Deus, assim como nós perdoamos ao próximo e perdoamos de forma misericordiosa. Talvez, permitam-me dizer, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não viveríamos a misericórdia. Porque nem sempre estou disposto a olhar para o próximo com misericórdia. Não são poucas as cenas do Evangelho que mostram quando o empregado pede perdão para o seu senhor da dívida contraída e ele, ao agir com um que é seu devedor, um subalterno, não agiu com a mesma misericórdia. Quantas vezes eu me coloquei nesta situação, nesta posição de sentenciador para com o outro,
E quando eu estou na posição de ser julgado, eu peço clemência, eu peço misericórdia e vou buscando todas as justificativas possíveis e imagináveis. Agir de misericórdia é buscar revestir-se do próprio amor que Jesus ensinou, para que possamos viver esse amor, diminuindo as dificuldades, diminuindo as distâncias amorosas, as distâncias fraternas, para que possamos viver, de fato, plenamente, o Evangelho que Jesus trouxe. Vivenciarmos o perdão significa, numa linguagem simbólica, tirarmos a bola de ferro que está amarrada, que está presa às nossas pernas. E muitos de nós, sobretudo quando vamos vivenciando a dinâmica do vitimismo, só aumentamos o peso da bola de ferro. Talvez em um recorte de uma cena de momento, o outro está errado. E pode ser que naquele momento eu esteja certo. Mas isso não nos dá o direito do julgamento, como muitas vezes nós fazemos. Quando Pedro pergunta para Jesus, devo perdoar até 7 vezes? Jesus recorda a Pedro. Lembre-se da dinâmica do grande jubileu. 70 vezes 7. Se no grande jubileu se vivia o perdão, ou deveria se viver, o perdão pleno e absoluto, que possamos viver o perdão de maneira plena e absoluta. Precisamos aprender muitas vezes a nos perdoar, a olhar determinadas situações e lembrarmos que talvez naquele momento foi a resposta, foi a atitude que foi possível dar. Mas eu posso fazer um outro caminho. Afinal de contas, como nos diz um monge oriental, Beda, o Venerável, que viveu no final da antiguidade, cada nascer do sol é uma nova oportunidade que Deus nos dá de fazermos um novo começo. Não importa se até 10 segundos atrás estávamos errando. Tomar consciência do erro e o esforço para não errar mais. Pedindo através da prece o auxílio do nosso mentor, as luzes de consciência que todos nós precisamos, nos auxiliam a fazer um novo caminho. E estamos agindo de misericórdia conosco mesmo. E ao olharmos para o próximo, ao olharmos para os nossos irmãos, longe de desculpar erros, longe de justificar algumas coisas que consideramos erradas, e muitas delas são erradas, que possamos olhar com misericórdia, orar, vibrar por estas pessoas, para que encontrem a paz de espírito, a luz da consciência necessária para uma boa jornada. E no item 14 desse mesmo capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo, em uma mensagem no século XIX, diz: quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Você o perdoará não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve impressionar sua inteligência e mais influenciar seu coração.
Compare essas palavras indulgentes com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus ensinou a seus discípulos e encontrará ali o mesmo pensamento. A trajetória de Jesus naquela Palestina foi a vivência do amor, foi a vivência da fraternidade, foi a vivência da misericórdia. Se queremos, por um instante, vivermos a essência do ser cristão, busquemos a força que vem do alto, como nos diz muitos autores, para vivermos a cada dia entre nós a misericórdia. Que tenhamos muita paz. Vamos então, com toda essa energia de misericórdia, perdão e amor, vibrando em nossos corações, vibrar pelos necessitados que vivem nas ruas, vibrar pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos. Vamos vibrar pelos doentes que estão nos hospitais. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E vamos vibrar também pelos familiares daqueles que perderam neste momento tão difícil seus entes queridos. Vamos vibrar pelo nosso planeta e pedir ao anjo Ismael que nos ampare. E que neste momento todos possam sentir as energias e receber em sua casa a visita do nosso irmão Jesus. E que Deus esteja sempre presente em nossas mentes e nossos corações. Que assim seja.